Educação à distância, mudando realidades. Olá, bem-vindos de volta. Aqui quem lhes fala é o professor Geraldo Cotinguiba. Bem-vindos ao curso superior de Tecnologia em Gestão Pública, com a disciplina Fundamentos das Ciências Sociais e Política. Hoje vamos dar início à nossa web aula número 1, da unidade 1, Fundamentos da Ciência Política. Vamos lá? Nesta unidade, veremos o seguinte: conceitos chaves da ciência política, teoria sobre a origem do poder político, teoria divina ou da origem divina, teoria natural ou naturalista, teoria do contrato social ou contratualismo e teoria da força. Cada uma dessas abordagens serão discutidas aqui nesta disciplina. Vamos a seguir. Muito bem, sobre conceitos-chave da ciência política. É importante que nós façamos uma diferenciação, uma distinção entre os conceitos que permeiam o universo da ciência política. Iniciando pelo conceito de Estado. Estado, basicamente, podemos definir como o poder político. O Estado, ele é, na nossa sociedade, nos nossos modelos de sociedade, uma instituição permanente. É diferente de governo. Governo é o corpo administrativo que conduz o Estado no seu processo. Os governos são passageiros. Eles vêm, eles permanecem por um determinado tempo e eles passam, são substituídos por outros. O Estado, pelo contrário, nesse modelo de sociedade que temos na contemporaneidade, o Estado ele configura-se como uma instituição permanente e quem passa por ele é o corpo administrativo, que é o governo. A política, de modo geral, pelo menos há cerca de 5 séculos, ela tem sido definida como a luta pelo poder. E essa luta pelo poder, ela acontece na arena instituída, que nós chamamos de Estado, essa instituição. E por qual poder as organizações, os partidos ou as chamadas facções políticas lutam? É o poder político de controlar o Estado, de controlar o poder político, que é o Estado, de institucionalizar por um determinado tempo um determinado governo. E com isso, a luta pelo poder se estabelece na arena política e esses grupos, os partidos, as facções políticas, disputam, conquistam e usufruem do poder por um determinado período. E também nós temos as diferentes formas de governo dentro de um determinado modelo político. A democracia, a república, o parlamentarismo, uma república constitucionalista, um parlamentarismo constitucionalista. Então, são diferentes formas de governo que nós temos. Diferentes formas também nós podemos encontrar como ditaduras, regimes democráticos, nós podemos encontrar tiranias, monarquias ao longo da história, que nós classificamos como formas de governo. Mas essas abordagens estão no nosso material didático e as dúvidas que surgirem, nós podemos discutir ao longo da nossa disciplina. Vamos seguir. Sobre as teorias políticas, a origem do poder político que nós temos, nós vamos abordar alguns aspectos. Inicialmente, alguns conceitos ainda do âmbito da política. A palavra política, por exemplo, vem da palavra polis, do grego, que quer dizer cidade. Então, a política ela nasceu circunscrita ao espaço das cidades, os espaços das organizações sociais onde os seres humanos estavam vivendo em sociedade. A politai, que também é uma palavra da Grécia Antiga e que faz parte do contexto da política, quer dizer esse processo, a arte de governar, a arte de administrar. E como pensavam os gregos, diferente do que nós temos na atualidade, quando a política surge enquanto conceito, e a origem da sua palavra, queria dizer a arte de governar para o bem coletivo, para o bem de todos, para a boa condução da sociedade, para alcançar a felicidade plena vivendo em conjunto. É óbvio que no processo histórico, ao longo de milênios, essas coisas modificaram-se.
Não quer dizer que isso seja bom ou que seja ruim. Cada um avalia de uma determinada maneira. E o politikos, que seria o indivíduo, né, também que está relacionado ao poder político e à luta política nesse processo. Muito bem. Na teoria divina, ou da origem divina, do poder político, nós encontramos em diferentes sociedades ao longo da história. Sociedades antigas, tanto na África, no continente africano, na Mesopotâmia, a região ali próxima ao Oriente Médio, na Ásia, na Grécia, em Roma Antiga, todas essas regiões nós temos origens divinas do poder. Os indivíduos acreditavam, os primeiros, ou pelo menos defenderam esse ponto de vista, ou fizeram com que a população acreditasse que eles eram de origem divina e, portanto, tinham o direito de governar, o direito de conduzir o poder, o direito de conduzir a sociedade. E esse poder ainda existe nos nossos dias, essa forma de governo, em alguns países no mundo. Basta a gente fazer uma pesquisa. Algumas instituições têm, algumas sociedades têm o poder relacionado com o poder religioso. Por exemplo, parece que os indivíduos são enviados por uma determinada divindade e têm, portanto, um direito de governar sobre as sociedades. Não basta nos esforçarmos para procurar e encontrarmos vários exemplos nos nossos dias. Depois do processo da antiguidade, mais recente, que é o reflexo da nossa história, com o surgimento do cristianismo. Lá no nosso material didático vocês vão encontrar uma descrição do processo histórico, das mudanças que ocorreram na passagem, por exemplo, do Império Romano para a era do cristianismo, por volta do século IV, ali final do século IV, início do século V. Roma, no ano de 400 depois de Cristo, teve uma terrível fome e estima que aproximadamente 90% da população de Roma tenha morrido de fome. E isso tenha contribuído para o declínio político do poder de Roma, que o cristianismo vai tomar o poder e assumir o controle a partir de então. Mas existem divergências, discussões sobre isso, se a fome acabou com Roma ou se a fome foi provocada por Roma, por incompetência política também. Do cristianismo, nós temos o desenvolvimento histórico, que vai chegar até os nossos dias. Mas antes disso, nós passamos por um processo que ainda está relacionado com a teoria divina, com o absolutismo monárquico, principalmente na Europa, a partir do momento em que determinados reis começaram a ser colocados no poder em harmonia com o poder eclesiástico, com o poder da Igreja de Roma, com a chancela do Papa. E a partir desse momento, esses reis começam a governar associado a um poder divino. A teoria naturalista, ou natural, do poder natural, reside na antiguidade, com principalmente os filósofos Sócrates e Platão, e os sofistas, que eram indivíduos que são considerados os primeiros filósofos da antiguidade. Basicamente, a teoria ela define como o seguinte, que o ser humano é um produto da natureza, e o Estado, como sendo uma criação humana, e o humano sendo parte da natureza, portanto, a política e assim o Estado, o poder, seria também um ente natural, fazia parte do processo da natureza. Mas isso nós vamos analisar mais reflexivamente no nosso material didático. A teoria do contrato social ou contratualismo, essa talvez seja a que mais tenha tido força ao longo da história e chegou até os nossos dias. Nós temos aí no final três filósofos, três pensadores europeus entre o século XVI e o século XVIII, o Thomas Hobbes e o John Locke, que são ingleses, que criaram a teoria do contratualismo inicialmente, e o suíço de língua francesa, o Jean-Jacques Rousseau, que também vai desenvolver esse pensamento. Esses indivíduos pensavam que os seres humanos viviam no estado de natureza. Antes do surgimento do poder político, eles forjaram uma teoria que, no estado de natureza, os indivíduos eram livres e só tinham como limite as próprias forças da natureza. Esses indivíduos passaram a constituir uma sociedade e cada vez mais entrar em conflito. E, portanto, eles precisavam de uma organização social que criassem as regras. Bom, são diferentes concepções sobre a natureza humana desses indivíduos. Para o Thomas Hobbes, por exemplo, o ser humano é mau por natureza. Para o filósofo John Locke,
que é um dos primeiros teóricos sobre a educação, ele vai dizer que o ser humano não é nem bom e nem mau. Ele nasce como uma folha de papel em branco e a experiência é que vai tornar esse indivíduo bom ou mau no seu processo de desenvolvimento. Ele textualmente escreveu: me entregue uma criança recém-nascida e eu lhe entregarei o melhor ou pior dos seres humanos que você desejar. O Jean-Jacques Rousseau acreditava que o ser humano nasce bom, mas a sociedade é que corrompe os princípios dos valores humanos, principalmente a propriedade privada, que vai gerar a inveja e a ganância e gera o conflito entre as pessoas. Muito bem, o Estado é formado então a partir de um pacto no processo de desenvolvimento histórico humano. E como é esse pacto? Os seres humanos abririam mão do poder que tinham na natureza de fazer aquilo que desejavam e passavam esse poder para uma instituição maior, que não é necessariamente, ela não existia no momento da sua criação, que vai ser chamada de Estado. E esse poder, esse novo poder que surge, o Estado vai ter o poder de legislar, de arbitrar, de controlar os desígnios e o destino da sociedade humana. Então nós temos a passagem do estado de natureza para o estado da chamada sociedade civil, baseada principalmente nos princípios da lei. Vamos para um próximo ponto. A teoria da força é uma das menos conhecidas, mas é a mais eficiente e a mais acertada de todas as teorias, apesar dessa pouca informação que nós temos sobre ela. A teoria da força defende que o poder político nasceu da força. E como a força? Originou-se por meio da conquista, da dominação e da violência. Os estados não surgiram por um contrato, os estados não surgiram por um acordo entre seres humanos, mas eles surgiram ao longo do processo do desenvolvimento humano por meio de guerra, de conquista de território e a subjugação, a dominação de um povo por outro povo no seu processo histórico, delimitando fronteiras, delimitando territórios e constituindo sociedades. Então esse poder, ele cria o direito, a teoria da força cria o direito. O mais forte vai dominar o mais fraco nessa teoria e conquista e estabelece o que é válido ou não. Sobre a teoria da força, nós temos aí um autor, eu trago aqui para vocês algumas citações, para finalizarmos. O autor, um alemão chamado Max Weber, que morreu em 1920. Então nós temos aí um século da existência da morte de Max Weber. Ele dizia que o Estado, o que é o Estado? Ele faz a definição da seguinte forma: o Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio do uso legítimo da força física dentro de um determinado território. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que dentro de um determinado território, dentro dessa configuração dos estados modernos, só o Estado tem o direito de uso da violência. Não quer dizer que as pessoas não vão fazer uso da violência, elas fazem, mas elas não têm o direito, elas não estão legitimadas a fazer uso da violência. Mas, por exemplo, imagine uma situação, tem um protesto, uma manifestação e às vezes você vê a polícia sendo enviada com bombas de gás lacrimogêneos, cacetetes, cães, cavalos, jatos de água, e acontece um processo que é fisicamente violento. E aquilo é legalizado. É isso que o Max Weber está querendo dizer, que o Estado detém o monopólio legítimo do uso da força física. E outra definição, na mesma obra que ele faz, que é: o Estado é uma relação de homens dominando homens. Relação mantida por meio da violência legítima. O Weber insiste o tempo todo sobre essa questão da legitimidade do uso da força física, da legitimidade do uso da violência para o controle do Estado. Os indivíduos, eu, você e qualquer cidadão dentro da sociedade, não podemos sair por aí e fazermos justiça com as próprias mãos. Por mais que o indivíduo deseje, por mais que o indivíduo se revolte, se indigne diante de uma situação, não pode ele, não pode ela praticar a justiça com o seu próprio desejo. Essa força física, só quem tem o poder de executar é o Estado.
E para que o Estado exista, a terceira definição, o Max Weber vai dizer: os dominados devem obedecer à autoridade alegada pelos detentores do poder. Querendo ou não, concordando ou não, existe um conjunto de regras, de normas, de leis, de princípios que os indivíduos devem se submeter. Violar as leis de trânsito vão ter uma multa. Violar uma lei ambiental, dependendo da situação, terá uma penalidade. Assaltar um banco, cometer um assassinato, praticar um ato de violência aos indivíduos dentro dessa sociedade, eles serão penalizados, eles deverão obedecer ao conjunto das regras, das normas. E o Weber vai trazer para nós a seguinte classificação. É claro que a força não é certamente o meio normal, nem único do Estado. O Weber não está dizendo que o Estado somente exerce o seu poder, somente justifica a sua existência por meio da força, por meio da violência. Ninguém o afirma, vai dizer ele, mas um meio específico do Estado. Hoje, as relações entre o Estado e a violência são especialmente íntimas. Ele está falando isso há um século atrás. E isso nós podemos ver que é completamente válido nos nossos dias. Então, a relação do Estado, da dominação, as relações e a intimidade entre Estado e violência, ela permanece na nossa sociedade como característica do nosso modelo de sociedade. Então, por exemplo, quando nós temos um ato de injustiça aos nossos olhos e o indivíduo está numa penitenciária e tem um grupo de direitos humanos que diz: deve-se preservar a vida desse indivíduo, enquanto a sociedade quer que o indivíduo fosse, ou quereria que o indivíduo fosse condenado à morte, ou que ele fosse linchado em praça pública. O que os direitos humanos estão fazendo naquele momento, em essência, não é protegendo a violência, não é protegendo, entre aspas, o bandido. O que os direitos humanos estão fazendo naquele momento é assegurando a teoria que surgiu há tantos anos e assegurando o direito de que somente o Estado pode cometer atos de violência legitimada. Porque qualquer indivíduo, quando pratica um ato de violência, ele deve ser, pelo menos na perspectiva teórica, severamente punido, severamente julgado, condenado pelos seus atos praticados em sociedade. Então, reflitamos sobre esse aspecto. A referência do Weber está nas nossas referências bibliográficas. Aqui nós temos, por exemplo, o que eu falei, Política como Vocação. É um texto bastante interessante, está relacionado no nosso material didático. Acessem, leiam, conheçam um pouco mais, não só sobre isso, mas sobre outros assuntos que lá estão. Muito obrigado, até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.